Muito bem. Olá, nós somos as Gurias do Hub, uma consultoria integrativa, e hoje nós seis, Kelly, que sou eu, Elis, Cláudia Montier, Maximília, Max, Pati Sandes e Erineia, vamos conversar com vocês um pouquinho sobre esta pandemia, o trabalho nesta pandemia. E eu convido as meninas agora para nós discutirmos um pouquinho quais são as nossas facilidades e as nossas dificuldades para esse trabalho durante essa pandemia e o que nós estamos vivendo nesse momento. Gurias, quero lembrar para vocês que nem todos conseguem participar da pandemia com as suas devidas restrições, né? Então, vamos pensar naquelas pessoas que não podem simplesmente ficar em casa ou não podem fechar o seu negócio. Mas eu quero dizer para vocês que a pandemia chegou principalmente para acelerar a nossa integração com o online. Tem pesquisas que mostram que aproximadamente 10 anos nós demos um pulo em questão de interação online. Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós deveríamos estar fazendo daqui a 10 anos. Elis. Olá. Pois então, né? Realmente eu concordo com isso. Realmente a pandemia acelerou os processos. E falando-se de Brasil, né? A gente está mais atrasado aqui. A gente fala em um cenário de 10 anos, né? Mundialmente isso é um pouco menos. Mas isso foi bom, né? Foi bom porque as pessoas tiveram que sair muitas empresas, muitas pessoas tiveram que sair da zona de conforto. Muitas pessoas tiveram que se reinventar. Apesar, né, como diz, né, que é na crise que a gente busca oportunidades, né, se apresenta, e foi exatamente o que aconteceu com muitos profissionais e com muitas empresas, né, tiveram que se reinventar, criar soluções inovadoras para atender esse período e que provavelmente vai continuar, né. Eu tenho um caso de uma empresa que é uma empresa de engenharia que vai adotar, já decidiu que vai adotar, né, o regime home office. Eles têm um prédio enorme, vão alugar o prédio e vão adotar o regime home office para, né, daqui para frente. Não vão voltar mais. Um dos aspectos. Eu acredito que essa revolução digital ela é muito mais do que só reuniões online, né? E a gente percebe isso numa crescente e numa rápida adaptação de grandes empresas. Isso não é o caso das pequenas empresas ainda, porque muitas empresas ainda não conseguem trabalhar em função do seu ramo de negócio, ramo de alimentação coletiva, farmácias, enfim, tem postos de gasolina, tem uma série de empresas que não conseguem se adaptar ao home office na frente de trabalho, mas a sua estrutura interna de administração com certeza está home office. E eu acredito, eu tenho clientes que antes da pandemia, a pandemia vem reforçar esse entendimento e essa evolução, porque antes da pandemia já trabalhavam nesse sistema, a força de trabalho fica na frente e a direção da empresa trabalha como se estivesse externamente. Então, em home office, ela tem uma visão diferente do negócio, porque quando ela chega no negócio, ela chega para resolver e para verificar o que está acontecendo de uma maneira como se ela estivesse de fora. Então, isso, para mim, é muito positivo. Eu acho que a gente sim evoluiu muito, avançou muito, e eu acredito que as coisas boas desses últimos 6 meses, elas vieram para ficar e vieram para ficar de uma forma positiva, né? Não estou falando da crise, não estou falando das perdas de negócio, estou falando dessa evolução que a gente teve. E que bom que o ser humano tem essa capacidade de evoluir e de se adaptar às novas alternativas de mercado.
Pois é, eu diria que o que dificultou, o que foi um dificultador, foi também um facilitador. Porque, na verdade, as pessoas estão se reinventando e redescobrindo ou descobrindo, para quem estava tão estagnado, as suas propriedades, as suas particularidades, a sua veia criativa. Então, o home office está muito também a serviço da descoberta pessoal dentro de um tom empreendedor, dentro de um tom business. Então, o humano teve que deixar um pouquinho de lado a acomodação e fazer com que todo o processo fosse a seu serviço de uma maneira possível, e aí as suas qualidades, e inventar-se e, melhor do que tudo, ter confiança, porque, como as meninas falaram, é algo muito novo para a maioria aqui no Brasil. Isso é verdade. E eu vou, até porque as pessoas acabaram descobrindo dois tipos de cliente, dois perfis de cliente, né? Não é somente o cliente que vai lá no estabelecimento físico, né, realizar sua compra, mas existe também um outro perfil de cliente que prefere muitas das vezes comprar através do online, né? Então, nós já vemos aí também uma preparação do mercado, tá, para atuar para dois perfis de cliente. Eles não vão somente focar num só, somente no online ou somente no físico, não. As empresas agora elas estão preocupadas em atingir os dois, né? Porque cada um é um perfil, né? Tem pessoas que gostam de ir lá comprar no físico, olhar, palpar, né? Outras não. Outras já preferem o quê? Não, posso comprar por aqui sem nenhum problema. Só que o que acontece? Já está no mercado até cursos já preparatórios para as novas promoções que vêm aí, né? E já se aperfeiçoando tanto para vender virtualmente no online, como no físico. Unir as duas, né? Porque cada um é um perfil, e dando também treinamento para os seus colaboradores terem essa, vamos dizer, essa dicção para que eles tenham entendimento em atender um perfil e o outro perfil, né, Luiz? Tem este detalhe também, que é a pandemia, na verdade, a situação veio para eles entenderem também este perfil, né? Exatamente. Eu, antes de tudo isso, eu já trabalhava muito no online, mais ou menos desde 2017. O online é novo para muita gente. Ficar em casa, trabalhar em home office não é comum no Brasil, é comum em outros lugares, mas aqui ainda é cultural e passa por uma mudança de estrutura não só da empresa, mas também de cada um de nós que está envolvido nesse processo. E uma coisa também era trabalhar em home office ou nesse online 2, 3 horas e não 8 horas de trabalho. Então, mudou muito a nossa realidade. E as pessoas têm dificuldade com tecnologia, as pessoas têm dificuldade com esse novo momento. Mas eu acredito que esse momento veio para ficar e revolucionar muitas coisas. E nessa linha de ficar, eu quero instigar vocês a falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu ou qual é o legado que essa pandemia vai deixar para cada um de nós, para o nosso futuro. Me soou muito interessante isso que tu falou, que nós estamos aprendendo, né? Então, não dá para a gente querer trabalhar 8 horas em casa como a gente trabalha no escritório. E uma das coisas importantes com essa troca de online e físico é a disciplina. Então, nós que temos que trabalhar em casa, neste momento com a nossa família, daqui a pouco, né, as coisas mudam, as pessoas retornam, né, para seus afazeres, e como a Irineia falou, parte vai ser online, parte vai ser físico, porque o online tem
o seu conteúdo tem a sua importância, mas é importante que a gente saiba trabalhar nesse perfil online, né? A saber até onde dá para a gente chegar, até onde vai a nossa produtividade. Então, né, no meu caso, é semelhante como o da Kelly, eu também já trabalhava no home office, na verdade, 2017, 2016, eu engravidei, eu era corretora de imóveis, daí da gravidez eu parei de trabalhar e comecei a trabalhar com o meu esposo, que tem uma empresa, né, uma confecção de eletrônica, e daí a gente começou a trabalhar. Então, desde 2016 eu trabalho direto no home office. Mas o que mudou com a pandemia? Mudou, depois de um ano eu voltei a trabalhar, porque minha filha nasceu, né, 2017, daí 2018 eu voltei a trabalhar e ela começou a ficar em escolinha, né, com ela em casa. Daí, então, muda completamente, porque, né, o primeiro processo de adaptação da escolinha, adaptação, né, distante da mãe, e depois o processo da mãe voltando ao trabalho, e depois, né, o trabalho com a filha. E o mais interessante é que no meu caso, né, a nossa empresa, como ela é ligada ao setor de eventos, música, como fechou, né, toda essa questão, a gente sabe, né, o setor de eventos não pode fazer apresentações, as vendas, consequentemente, também despencaram. E daí, nesse cenário, eu já tinha um negócio na internet, mas ele não era potente, ele não era algo que eu investia 100% da minha energia. Eu tive que me reinventar, assumindo uma posição de trabalho home office com mais força, assim, de administrativo home office, e deu muito certo, porque entrei exatamente no momento em que o mercado necessitava desse trabalho e eu consegui atender, né, ter demanda. Então, uma das limitações, assim, no meu caso, foi essa adaptação, né, família junto com o trabalho, né, até que ponto a gente consegue, né. Às vezes a gente está numa reunião importante e o filho está do lado berrando, né, chamando mãe, preciso disso, mãe, preciso daquilo. E daí a gente tem que adaptar, ou né, as questões de casa mesmo, coisas domésticas, a gente tem que ter assim um jogo de cintura, uma disciplina, e muitas vezes até o nosso horário ele não é um horário, né, aquele ritual 8, 16, 8, 18, 8, 17 horas, não. Às vezes é um pouco ali, às vezes até esse horário, ou 5 da manhã até 8 da manhã, pausa 1 da tarde até 5 da tarde, ou então madrugada, a gente vai conforme a gente consegue, né, com certeza. E isso é uma das limitações. Então, benefícios, né, a gente tem ali de estar em casa, não precisar pegar ônibus, não precisar correr o risco de estar na rua exposto, mas também tem toda essa questão da gente saber administrar o nosso lar, nossa família, conciliando o nosso trabalho, né, agir profissionalmente. E o bom é que esse olhar, ele modificou-se, as pessoas começaram a perceber, né, todas nós, né, estamos no mesmo barco e começamos a vermos muito mais que profissional, né, vermos como pessoa, como ser humano. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho muito bacana essas percepções de todas vocês que contribuem aqui no Hub, porque cada uma tem uma especialidade e cada uma tem uma visão de negócios e também convive com diversos ramos, né? Eu particularmente, como sou advogada, desde que começou esses 6 meses da pandemia, eu vou dizer para vocês que o home office me fez muito bem, porque eu trabalhei tanto na minha área, tivemos muitos desafios, muitas portarias, muitas medidas provisórias, mudou muita coisa. A justiça, de um modo geral, ela disparou em termos digitais. Hoje a gente faz perícias online, a gente faz audiências online, a gente tem julgamentos online e isso veio para ficar. Saiu essa semana uma determinação do Conselho Nacional de Justiça dizendo que a justiça toda pode ser online. Então não teremos mais grandes prédios gastando milhões
para manter uma estrutura gigantesca, não teremos papel, mas é tudo digitalizado. Então, assim, isso é um grande exemplo até para combater a poluição no mundo, né? Uma coisa tão importante para todos nós. Eu acho que o que fica desse legado é disciplina, é organização, consumir menos, né? Consumo consciente é uma tendência, não sei se chama tendência, talvez os estudiosos digam que não, né? Mas para mim, leigamente falando, é uma tendência, é uma coisa que vai ficar, e assim, o meio digital ele veio e vai ficar, vai permanecer. É como a mudança, as grandes guerras fizeram grandes mudanças, né? A pandemia também nos trouxe uma grande mudança, que é a gente pensar nos outros e ter mais empatia com tudo que a gente movimenta no mundo. Que lindo, né? Várias profissionais, como foi falado, vários encontros de vida e de função. E o que fica dentro da minha área também e da minha cabeça, para mim o que fica como psicóloga, e também trabalhava antes no online, porque tinha contatos fora do Brasil. Muito lindo é realmente a disciplina, o poder de nós nos organizarmos sem alguém estar cobrando. Porque é muito fácil quando você tem um script determinado por um protocolo de um todo, e você sabe que às 9 horas você dá uma pausa para o cafezinho, mas às 9h05 você tem que voltar correndo porque tem uma ligação. Quando não é assim, quando não existe mais isso, esse protocolo externo a mim, e eu consigo me organizar com muita disciplina, eu começo a fazer também os movimentos internos de autoamor. Porque no momento em que eu não tenho uma rigidez por um protocolo de funcionamento, eu começo a permitir me sentir. E aí eu sinto, sim, que não é às 9 que eu quero tomar o cafezinho, mas às 11. Que não é ao meio-dia que eu tenho que bater ponto, porque eu tenho 1h30 de almoço, e aí eu tenho que voltar correndo. Não. O meu almoço pode ser às 15 e ter apenas 15 minutos, ou ainda o resto do dia. Mas com a disciplina e o propósito de fazer o que eu tenho que fazer. E mais do que tudo, com alto amor. Com determinação para que eu me sinta e saiba conjugar o fazer com o sentir. É muito interessante porque eu, particularmente, eu já tenho um perfil, né, com foco de trabalhar o sustentável, né? Eu atuando num mercado onde usam muito o papel, que é a contabilidade, a impressão de relatórios e assim por diante. É muito interessante porque eu já tenho uma cultura, e aonde, né, eu trabalho já há um bom tempo, a não usar o papel, a ser uma empresa sustentável, né? E a pandemia, essa situação toda, ela veio, né, para ensinar muitos de nós, né, a contribuir também de uma maneira sustentável para o meio ambiente. Conscientização vai ficar, né, por todo esse processo que todos nós passamos, né? Não interessa o ramo de atividade da empresa, todos ficaram na mesma situação, na mesma linha, né? Então, o que acontece? No meu ponto de vista, né, a pandemia, ela me favoreceu para muitas coisas, né? Acelerou processos que já estavam
caminhando, né? Porque eu já vinha trabalhando nisso, mas ao mesmo tempo, de uma outra maneira, ela me ensinou a inovar com outro tipo de foco. E acredito também que muitas empresas têm passado por isso, têm passado por situações que chegou o momento de, não, agora nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que ter um outro tipo de cultura, né? Porque a cultura que está chegando agora, nós brasileiros, nós não estávamos acostumados a lidar com isso. Quem trabalha com clientes fora do Brasil sabe que a cultura, a nossa cultura, era totalmente diferente em relação ao trabalho, né? Há 10 anos atrás, eu sugeri a uma empresa de contabilidade trabalhar via home office, há 10 anos atrás, e ela achou absurdo. Hoje, com a pandemia, ela sim viu a necessidade e aí foi onde o quê? Chegou num ponto que ela não tinha aquela mentalidade que ela precisava para adaptar a todos os colaboradores dela. Então, ela teve que correr com o processo para que ela não fechasse as portas, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, o futuro, vamos dizer assim, ele está na nossa porta e a gente, como tem uma cultura para deixar para depois, sempre o depois. E a pandemia, ela mostrou para nós, acredito, que a gente não pode mais deixar para depois, se a gente pode fazer agora. Porque ela nos ensinou muito mais a ser organizado, muito mais ser consciente com o meio ambiente, tá? Porque tu vai tornar a consumir algo e tu vai, antes de consumir, tu vai perguntar se aquilo há necessidade realmente. Então, existe um processo por trás, um processo de conscientização, antes de mais nada, um processo de empatia, sim, em todas as áreas de atuação. Acredito eu, até pelo fato que eu tenho presenciado isso das empresas, né? E isso tem caminhado aceleradamente, esse processo. Empatia e conscientização. Acho que muito mais de empatia e conscientização fecha tudo isso nas permissões. Nós nos permitirmos experimentar esse novo, viver esse momento com corpo e alma, sabe? Eu falei que eu já trabalhava em home office. É muito diferente. Esse contexto todo de nós gurias dessa consultoria integrativa, cada uma tem uma expertise e passou por esse momento de uma forma diferente. Produtividade, que é o que eu faço. Gente, nós tivemos que nos organizar em tudo e permitir-se fazer o que precisa ser feito dentro do nosso tempo. E para mim, isso é o melhor. Por quê? Nós podemos ter qualidade de vida trabalhando 8 horas dentro do escritório, mas muito mais em home office. Muito mais cuidando de nós mesmos, cuidando das coisas que nós gostamos. E não tem preço isso, né? Essa liberdade, esse cumprir dentro dos horários planejados ou estipulados, é legal? É, mas esse novo também é. E para mim vai ficar isso. Esse aprendizado desse período inteiro de uma adaptação, de uma reinvenção e de um recomeço, de um novo momento que veio para ficar em várias áreas e que vai nos seguir por bastante tempo, no meu entendimento. E agora eu quero deixar rapidinho a palavra final de vocês para a gente encerrar esse bate-papo e dizer, assim, talvez uma palavra, uma expressão que nos deixe de mensagem para os nossos dias. Olha, o que vocês todas falaram, o que nós falamos, eu entendo que é o que o povo em geral sente. Porque nós temos não só adaptação de mercado, mas adaptação pessoal. Então, não é só uma questão de adaptar as questões profissionais. Se tu, como pessoa, não te adapta e não entende que tu precisa fazer isso agora e pode fazer, é só tu chegar no teu perfil, né? Cada um de nós tem um
um ponto de equilíbrio. Então, tu tem que chegar naquele momento e entender, olha, eu vou até aqui, ou eu posso ir além. Então, eu acho que isso faz parte do autoconhecimento, faz parte do amar-se, faz parte da superação e faz parte também dos nossos pequenos sucessos diários. Acho que é por aí. Complementar, enquanto tu falava, Patrícia, eu pensava exatamente o autoconhecimento, né? E isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe para os profissionais, tá? O autoconhecimento, a vontade de mergulhar no seu eu e descobrir, né, os seus valores, as suas limitações e fazer aquilo que você gosta, né? A gente nunca viu tantas pessoas buscando e levantando essa bandeira, fazer o que gosta, né? É assim, exatamente isso que a pandemia trouxe e deixa de legado para todo o mercado de trabalho, para as pessoas, né? E mesmo aquelas que ainda estão, né, fazendo coisas que não acreditam, que não estão alinhadas ao seu propósito, ao seu valor de vida, elas, com o tempo, elas vão ver essa mudança acontecendo e elas vão conseguir, através de exemplos de pessoas como nós, como todas nós aqui falando, né, que busca aquilo que gosta, que faz aquilo que acredita, que, né, que está alinhado ao seu propósito pessoal, e elas vão, com o exemplo, também acabar buscando. Então, isso é uma mudança extraordinária, né, para o mundo. Então, eu acredito que o autoconhecimento, essa liberdade, né, que a Cláudia falou antes, né, isso é fantástico. Eu continuo gostando muito dessa visão de vocês todas, porque eu acho que cada um sabe o que é melhor para si e talvez tenha descoberto mais habilidades, tenha acreditado mais que é possível fazer coisas agradáveis, né? Porque nunca se viu tantas pessoas fazerem exercício físico pela tela do computador, pessoas que talvez nunca tivessem pensado nisso, mas que tinham vontade, que daí, agora dá tempo, eu preciso, eu vou fazer. Então, assim, eu acho que na vida da gente, a gente sempre tem que procurar fazer aquilo que mais traz vantagens para si próprio, né? Tem que pensar muito no bem-estar da gente, porque se a gente pensa se a gente está feliz, a gente consegue compartilhar isso, a gente consegue ter empatia com as coisas dos outros, a gente consegue se colocar no lugar dos outros, porque a gente está em paz. Então, trabalhar é uma coisa que todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem alguma forma de trabalhar. E eu acredito que a pandemia fez isso, inclusive deu a disciplina, como as meninas comentaram. Eu acho que de tudo isso, a gente tem que ficar saber escolher as coisas que fazem bem, inclusive o trabalho. Se esse trabalho não está fazendo bem, troca, faz outra coisa, faz em outro momento. Se uma coisa não está acontecendo de forma tranquila, eu não estou com cabeça agora para trabalhar nisso, eu posso escolher fazer isso daqui um tempo e desenvolver melhor o trabalho. Então, eu acho que a gente pode pensar muito bem em nós mesmos, decidirmos as nossas coisas, fazer as escolhas certas, né? Ou erradas, mas fazer escolhas e ter uma qualidade de vida melhor dentro de casa. Ou depois, quando voltar a trabalhar, quem puder voltar, né? A trabalhar nos seus escritórios, enfim. Essa situação que algumas pessoas vão ficar home office, outras não tem como, ou outras não querem também. Então, tem todas as situações de escolha, né? E acho que é o que vai ficar. As pessoas vão ter mais oportunidade de se analisar e fazer as escolhas. Quando você pediu, Kelly, que dessemos a palavra final, eu pensei, tenha confiança, pois tudo passa. Então, eu, Cláudia Montier, fazendo parte dessa linda consultoria integrativa, agradeço.
Exatamente. Eu acho que a palavra final é essa, né? Confiança, empatia, união, que é o que nós estamos fazendo agora. E muito mais que isso, compartilhar o nosso conhecimento. Então, eu quero agradecer, meninas, por esse nosso bate-papo, que eu acredito que foi muito produtivo, foi muito legal. E pode ser visto depois nas nossas redes. E eu convido vocês a seguirem as nossas redes, Gurias do Hub, uma consultoria integrativa que está aqui para auxiliar vocês. E revejam, compartilhem e divulguem a nossa consultoria. Muito obrigada!